Meus irmãos, minhas irmãs, assim está escrito na palavra do nosso Deus. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, ou a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que isto nos sobreveio? E que é jeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e tu livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Que Deus lhes abençoe. Quando nós começamos a ler o capítulo, logo no primeiro verso, e no segundo, terceiro e assim por diante, nós percebemos que todas as crises, mazelas que a nação estava vivendo, eram ocasionadas por permissão de Deus. E embora aos olhares humanos parecia que os inimigos tinham mais força do que a nação de Israel, não era a força dos inimigos que tinha prevalecido, mas era a permissão de Deus que havia prevalecido. Os inimigos poderiam ser muito mais numerosos e infinitamente mais fortes, mas mesmo em toda a sua força não se sobressaíam se Deus não permitisse que se sobressaíssem sobre a nação de Israel. Mas logo no começo do capítulo 6, nós percebemos que Deus possui as suas particularidades de trabalhar. Muitas vezes nós que somos cristãos, lemos a Bíblia, temos o coração inclinado a pensar somente a bondade de Deus, e dizemos que Deus sempre nos guardará de todo mal. Mas logo no começo deste capítulo percebemos que Deus muitas vezes permite, e não é porque é mal, pessoas que estão fora da presença de Deus. E eu sei que você já ouviu dizer isto. Dizem que Deus permite certas coisas acontecerem porque é mal. E eu digo que não. Eu digo que Deus permite que certas coisas aconteçam porque Ele é totalmente bom. Não existe uma grama de maldade no caráter de Deus. E por causa de toda a sua bondade é que Ele permite que coisas aconteçam. Se você, por exemplo, pegar o livro de Jó para ler, um que não seja cristão e leia com os olhares humanos, vai dizer que Deus é mau. Mas você percebe que existem motivos para que Deus permita que Jó passe tudo aquilo que ele passou. Na verdade, no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Jó, você percebe que Jó sempre estava sacrificando, adorando a Deus. Era justo, reto, íntegro, se desviava do mal. E isso não sou eu quem estou falando, é a Bíblia. Mas no capítulo 42, verso 5, Jó expressa que antes conhecia Deus de ouvir falar. Mas naquele momento do capítulo 42, os seus olhos finalmente estavam vendo Deus. Então no capítulo 1 nós observamos alguém que é justo, reto, íntegro, se desvia do mal, adora, sacrifica, mas somente depois de 40 capítulos de provação é que ele consegue olhar para o alto e dizer que antes, quando ele sacrificava, adorava, justo, íntegro, reto, conhecia de ouvir falar. E a pergunta óbvia é: como alguém que adora, é reto, justo, íntegro, só conhece Deus de ouvir falar? Mas depois de 40 capítulos de provação, por permissão de Deus, que fique claro, é que ele consegue olhar para o alto e dizer: agora, mas agora, depois de todas essas provações, os meus olhos estão vendo quem Deus é, estão enxergando Deus. Se você começar a ler os primeiros capítulos, você percebe que Satanás se levanta com fúria contra Jó. Mas você também consegue compreender dentro daqueles versículos que mesmo diante de todo o levante de Satanás, ele teve que pedir permissão de Deus para poder tocar em Jó. Posso tocar na família, posso tocar nos amigos, posso tocar na saúde, e é Deus quem permite. Toca, mas eu coloco o limite. Toca só até aqui, toca só até lá, toca só ali. Então mesmo no levante de Satanás, Deus ainda não havia perdido o controle da vida de Jó.
E eu sei que eu gosto de bater nesta tecla sempre que eu falo acerca de Jó, mas é necessário, guarde na tábua dos vossos corações, porque às vezes nós damos ao diabo, a Satanás, um poder que ele não tem. Olhamos para ele e dizemos: é muito forte. E se eu te disser que Satanás é um cão na coleira de Deus, você acredita? Só vai até onde Deus deixa. Se Deus puxar de volta, ele tem que parar. Mesmo quando ele toca na saúde, toca nas finanças, toca nos amigos, tudo aquilo foi porque Deus deixou. Então para de olhar, muitas das vezes, para onde Satanás toca, e começa a olhar para quem deixou ele tocar. Porque se do céu Deus dissesse: não toca, não tinha diabo, não tinha demônio, não tinha trabalho preparado contra, não tinha fofoca, não tinha inveja que te atingiria. Se chegou é porque Deus permitiu que chegasse. Se esse pensamento ficou claro aos irmãos esta noite, nós conseguimos começar a compreender o que está acontecendo no capítulo 6. No capítulo 6, a nação de Israel está sendo entregue pelo próprio Senhor Deus na mão dos midianitas. Irmãos, com carinho, se você ler todo o Antigo Testamento, você vai perceber que quando Deus queria corrigir uma nação, principalmente a de Israel, ele usava os inimigos de Israel como uma vara de correção. Você sempre vai ver Deus levantando, por exemplo, egípcios, filisteus, midianitas, e entregando a nação de Israel na mão dos seus inimigos. Parece-me que Deus usa os inimigos como vara de correção. E a pergunta óbvia que fica é: corrigir o quê? Consertar o quê? Aprumar o quê? Eu estou falando a nível de nação no capítulo 6. A Bíblia diz no capítulo 6, e se os irmãos quiserem ver os primeiros versículos, está escrito que a nação, logo no primeiro versículo, havia se desviado dos caminhos do Senhor, havia abandonado Deus em seu coração. E eu vou repetir isso aqui de novo. Por causa da bondade de Deus, guarde isso na tábua do coração, é que Deus entrega na mão dos midianitas. Irmãos, imagine se Deus olhasse para a nação de Israel, longe dos seus caminhos, e dissesse assim: tadinhos, eu tenho pena deles, eu vou entregar na mão dos midianitas, eles vão sofrer na mão dos inimigos, eu não posso deixar meu povo sofrer. Pensa se aquele povo e aquela geração morresse longe dos caminhos do Senhor, para onde eles iriam? Aonde eles se encontrariam? Então nem sempre uma vara de correção da parte de Deus se dá pelo pensamento de pessoas que estão lá fora. Porque quem está lá fora olha para o nosso Deus, pastor, e diz que vara de correção da parte de Deus é maldade. Mas tem propósito por trás da vara de correção. A vara de correção é bondade. O pai corrige aquele a quem ele ama. E está corrigindo Israel porque sabe que se deixar a nação do jeito que está, para onde a nação vai? Para onde a geração vai? Para onde aquele povo vai? Então nós começamos a compreender que nem sempre, irmãos, uma correção de Deus é maldade. E eu digo nem sempre, nunca. Sempre será bondade da parte de Deus. Eu digo que a graça de Deus já estava se manifestando aqui. Eu sei que nós, como cristãos que sempre estudamos a Bíblia, os irmãos que são instruídos na palavra, sempre costumamos atribuir a graça ao Novo Testamento e a lei ao Antigo Testamento. Mas desde o primeiro capítulo, segundo e terceiro capítulo da Bíblia, nós já vemos a graça de Deus se manifestar. Eu pergunto a vocês, quando Deus entrou no jardim do Éden na viração do dia, Ele entrou matando ou entrou chamando Adão pelo nome? Aonde tu estás? Aonde tu estás? Aonde tu estás? A chamada de Deus a Adão estava atribuindo um perdão que Deus já havia liberado. Se fosse para matar, tinha matado no ato do pecado. Você acha que Deus está chamando Adão porque perdeu ele dentro do jardim? Você acha que Deus está chamando Adão porque não sabe aonde Adão está? Deus sabia onde Adão estava. Não está chamando Adão porque perdeu Adão. Está chamando Adão porque está dando uma segunda chance para ele. E junto com ele toda a humanidade através dele. Quando Deus chama Adão na frente, Deus olha para Adão e diz: do suor do teu rosto comerás. Deus olha para Eva e diz: as dores do teu parto serão multiplicadas. Deus olha para a serpente e diz: no teu ventre se arrastarás, e do pó da terra te alimentarás. Só que ele continua, e aqui na aplicação da lei também a graça.
da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Se não houvesse graça, era morte na hora. Mas por haver graça, Deus manda a semente através da mulher. E 2000 anos depois, 2000 anos atrás, alguém sobe o Calvário com uma cruz que era para eu carregar. Toma prego que era para eu tomar. Toma espinhos que era para vocês tomarem. Toma coroa na cabeça que era para entrar na tua cabeça. Toma pão do lado que era para você tomar. Morre a morte que era para vocês morrerem. Mas ressuscita a ressurreição que vocês não poderiam ressuscitar. E começa a dizer: o primeiro Adão falhou no jardim do Éden, mas através da inspiração do Espírito Santo, no Novo Testamento, já que o primeiro Adão falhou no jardim, o segundo Adão não falhou, se manteve de pé. Vivo não mais eu, Cristo vive dentro de mim agora. E já que Cristo vive, o velho Adão morre aqui dentro, para o novo Adão poder ressuscitar e passar a viver dentro de mim. Quem entendeu isso que eu falei, diga glória a Deus. Se você entendeu isso que eu falei, você percebe que a graça de Deus se manifestava desde o Antigo Testamento. Eu vi um vídeo, irmãos, na internet, que me chamou muita atenção. Sabe por que me chamou a atenção? Um jovem que estava fora da igreja perguntou a um jovem da igreja desse jeito assim: vocês dizem que graça perdoou os nossos pecados, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Porque sempre que eu peco já estou perdoado na graça de Deus. Ele olhou no olho daquele jovem e falou: boa pergunta, mas não está certo. Imagine que você fumasse por 30 anos da sua vida e aquilo destruísse o teu pulmão ficasse podre e tu não conseguisse mais respirar. A tua vida está se esvaindo através daquelas feridas. O médico olha para você e diz: é morte na certa, não tem mais jeito. Mas de repente ele encontra uma cura e diz assim: rapaz, eu vou conseguir te curar dessa podridão. Ele cura o pulmão. O que você faria depois da cura? Voltaria a praticar aquilo que te deixou nesse estado? Ou transformaria a sua vida para nunca mais viver isso de novo? Assim é a graça. Tem gente que experimenta a graça, Deus pega, dá uma lavada, um banho no sangue do Cordeiro. A pessoa, depois de lavada, de experimentar a graça, ainda volta atrás nas mesmas práticas, para a mesma podridão e para a mesma morte. Mas graças a Deus, que todos que estão aqui dentro estão entendendo que o que passou, ficou para trás. A partir de hoje é o novo Adão que mora dentro de nós. As velhas práticas morreram, porque a graça de Deus nos alcançou e transformou as nossas vidas. Eu sinto Deus aqui. Se você consegue compreender que a graça de Deus não é autorização para pecar, mas é apenas uma liberdade para mudar de vida, transformação de vida inteira. Paulo mesmo diz no Novo Testamento: abusaria eu da graça? Só por causa da graça pecaria? Só por causa destas coisas eu chutaria, como falaria num português abrasileirado, chutaria o pau da barraca e faria o que me desse vontade? Eu dizia outro dia numa igreja em Pernambuco, e dizia desta maneira: a verdadeira liberdade não está em se fazer o que dá vontade, está em poder ter vontade e negar o que eu desejo. Porque quem está lá fora tem vontade, mas não consegue negar os desejos, não consegue travar a própria vontade. Mas quem está dentro da igreja não deixou de ter desejo, porque está aqui não deixou de ser carne, ainda corre sangue aqui dentro. E o próprio Jesus Cristo no deserto sentiu desejo. Desejo aonde, pregador? Fome. Fome nada mais é do que o corpo gritando: estou precisando de alguma coisa. Mas lembra do que Jesus falou? Pois é, aqui está gritando, mas nem só de pão, nem só de alimentar isto aqui viverá o homem. Vai viver de quê então? De toda palavra que sai da boca. Jesus. Liberdade é poder negar, liberdade não é poder fazer. Por isto, se nós percebemos que a graça de Deus se manifesta no Antigo Testamento, percebemos que o capítulo 6 é manifestação de uma graça.
Deus poderia deixar a nação correr do jeito que estava, mas há uma permissividade da parte de Deus, em que a nação caia na mão dos seus inimigos. E com carinho, olha nos meus olhos, nós estamos vendo o povo de Deus, em Juízes 6, a nação de Israel, caindo debaixo da autoridade de pessoas que não louvavam a Deus, de pessoas que não serviam ao mesmo Deus. E talvez, já entenderam na esquerda, vou olhar para a direita agora, talvez a maior pergunta das pessoas hoje em dia é: por que Deus fez isso no Brasil? Por que Deus permitiu isso no Brasil? Por que entregou o Brasil na mão daqueles que não louvam a Deus? Segundo Juízes 6, isto não foi punição, foi graça. Eu vou repetir de novo: não foi punição. Punição era deixar do jeito que está, sabendo para onde ia. Mas a graça é colocar em caminhos estreitos, para corrigir, endireitar, andar do jeito que Ele quer, para aí então Ele manifestar a sua plena vontade. Quem entendeu isso que eu acabei de falar, diga glória a Deus. Falei em parábolas, mas os irmãos entenderam o que eu acabei de falar. Então, se vocês entenderam o que eu acabei de falar, vocês começam a perceber no capítulo 6, vamos para a Bíblia comigo. Logo no versículo 1, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Perceberam que a culpa não foi de Deus, foi quem estava na terra que fez o que não agradava a Deus. Olha o que estava escrito na parte B do verso 1. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Engraçado, irmãos, que Deus não teve pressa de tratar a nação de Israel. Eu vou repetir isto: Deus não teve pressa de tratar a nação de Israel. 1 ano, 2 anos, o quanto fosse necessário. Versículo 2, acompanhe comigo na sua Bíblia. Até que prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel. Está aqui tem uma profundidade. Prevalecendo porque não significa que Israel foi entregue de mão beijada. Ainda houve resistência na nação, mas em certo momento a mão dos inimigos prevaleceram. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Verso 13, acompanhe comigo na sua Bíblia, não se canse. Porque sucedia que semeando Israel, preste atenção, subiam os midianitas e os amalequitas. Está aqui tem profundidade. Não era só os midianitas que subiam, porque Deus entregou na mão dos midianitas, mas ao ponto de entregar que os inimigos de Israel fizeram aliança entre si para subir contra o povo de Deus. E percebam, se não foi exatamente isso que aconteceu, porque aqui, meus pastores, meus irmãos, meus amigos, nem sempre midianita se dava com a amalequita, assim como guerreavam com Israel. Tinha época que a amalequita estava em pé de guerra com midianita, mas quando foi para subir com o povo de Deus, os inimigos fizeram aliança entre si. Nem parece com o Brasil, fazendo alianças, outrora se degladiavam, mas agora vamos nos unir para derrubar aqueles que estão no poder. Perceba o que está no verso 3. E também os do Oriente, contra eles subiam. Grande era a aliança contra Israel. Verso 4. E punham-se contra eles em campo. Para fazer o que, evangelista Jonathan? Destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Verso 5, acompanhe comigo. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, e tanta multidão, que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, entravam na terra. Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos, os irmãos me respondam lendo o final desse versículo 5. Entrava na terra para quê? Lê aí para que eles entravam no final do verso 5. Para destruir. Perceberam que eles não entravam para conquistar? Porque quem entra para conquistar, entra para ter lucro. Vou entrar para conquistar porque eu quero ganhar algo. Eles não estavam entrando para conquistar. Por isso traziam de fora camelos, bois, ovelhas. Já haviam preparados, porque não queriam tirar nada da terra. A intenção era só entrar e destruir, minar, como gafanhotos, exterminar o que a terra produzia. Olha o que está escrito no verso 6. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, finalmente, depois de 7 anos,
depois de tanta dor, depois de tentar lutar com as próprias mãos, depois de tentar se esconder em cavernas, depois de tentar se esconder em fortificações, depois de ver tudo ser destruído, finalmente colocar o joelhinho no chão, rosto no pó, e diz assim: misericórdia, Deus. Precisou de tanto tempo, precisou de tanta destruição, precisou de tanta coisa para ver uma palavra de misericórdia. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia em 2 Crônicas, nós percebemos que existe um segredo na Bíblia. Outro dia eu pregava aqui e dizia assim: o segredo da conservação e restauração de uma terra está sempre nas mãos do povo de Deus. Assim está escrito na palavra do teu Deus: se o meu povo, não o povo deles, meu povo, meu povo. Quando você lê se o meu povo, Deus não está dirigindo palavra a um artigo definido. Deus não está dizendo se Israel clamar o meu nome, não. Deus disse o meu povo. Quem é povo de Deus? Povo é aonde houver uma terra, e um povo dentro da terra que invoque o nome do Senhor, seja brasileiro, norte-americano, europeu, africano, asiático. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, percebeu? Não estou falando de Israel, estou falando de quem estiver na terra e invocar o meu nome, diz o Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha o segredo, se humilhar e orar e buscar a minha face, Jesus, e se converter dos seus maus caminhos. Pregador, não gosto de ouvir isto não, é Bíblia. Se o meu povo, não eles, estamos chegando em época de carnaval, e geralmente nós apontamos e dizendo: olha o que esse povo está fazendo, o Brasil está assim por causa deles. Se o meu povo, olhamos para Brasília e dizemos: a país está assim por causa dos corruptos. Se o meu povo, oh, eu sinto Deus aqui. Olhamos para a nossa cidade e dizemos: a cidade do Rio de Janeiro está assim por causa da criminalidade. Se o meu povo, eu sinto Deus aqui dentro da casa. Posso terminar o versículo para você dar um glória gostoso para ele? Se o meu povo se humilhar e orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, não vai precisar pegar em arma, não vai precisar pegar em faca, não vai precisar nem ir para a rua. Eu, o Senhor, vou descer na terra para resolver esse negócio. Olhe para quem está do seu lado, nem precisa pegar na mão, só diga assim: é Deus quem vai resolver esse negócio. Catuque, diga: é Deus quem vai resolver esse negócio. Diga: vamos deixar na mão de Deus. Diga: já está fora da nossa ossada. Deixe e pede Deus para descer na terra. Da nossa mão eles escapam. Quero ver escapar da mão de quem está sentado no trono de glória. Vamos para a Bíblia, meus irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta comigo. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Verso de número 7 do capítulo 1. Acompanhe comigo. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, resposta de oração e de clamor, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: é apertado o que Deus falou. Assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli, os expulsei diante de vós, e a vós dei a terra que era deles. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu vou segurar aqui e falar acerca disso um momento, porque Deus tirou a terra que estava na mão dos inimigos há muito tempo, trouxe o seu povo de uma terra de escravidão. Irmãos, quando nós olhamos aqui para dentro da igreja, se você sentar do lado de um irmão, de uma irmã, e tiver tempo para pedir a ele a contar a sua história, pergunta a ele de onde ele veio.
15 anos atrás tu estava onde, varão? Ele vai começar a falar para tu. 20 anos atrás Deus te arrancou de onde? 30 anos atrás Deus te limpou, te deu um banho, mas tu estava onde? Tem gente que está aqui dando glória que estava no baile funk, no axé, na roda de pagode, na criminalidade, agarrado no pecado. Deus foi lá dentro, te catou lá dentro do Egito, te arrancou da casa de servidão, te trouxe para dentro da igreja, ainda pegou a terra que era dos teus inimigos e entregou na tua mão. Vai, governa. Eu sinto Ele aqui. Ele não te deixou morrer dentro daquele Egito. Tem gente que nasceu contigo que ainda está agarrado lá dentro. Olha tu aqui na terra de Israel dando glória para Deus. Deus lavou aquele povo. Deus entregou a terra na mão deles. E posso abrir um parênteses nisso que eu estou falando? O plano original de Deus para toda a humanidade sempre foi governar, nunca foi redenção. Embora o Cordeiro sempre estivesse preparado desde o princípio do mundo. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, que foi que Deus falou? Governai-a, manda nela. O plano sempre foi governo. Deus sempre quis entregar algo nas nossas mãos para governar. Malhar trigo no lagar exige uma força tão terrível, irmãos. Traz a tua mente para dentro da cena. O lagar é um ambiente fechado, uma espécie de tonel enorme, aonde a pessoa poderia ficar em pé lá dentro. Existia alguns orifícios, aonde a uva era colocada lá dentro, e o dono da uva pisava na uva, desse jeito. Em alguns lugares da Itália, por exemplo, até hoje se faz suco de uva ou vinho desse jeito. Enquanto o dono está pisando, o suco da uva é extraído pelo pisão dos seus pés, entra nos orifícios do lagar e sai dentro de vasos ou vasilhas. Existem cordas em cima, aonde aquela pessoa segura e pode ficar se apoiando, sustentando para poder pisar várias horas ali. Exige um esforço terrível pisar uvas no lagar. Se já se exige um esforço terrível para uva, que é só segurar e pisar, imagina trigo. Porque trigo não é só pisar. Eu vou olhar para essa flor aqui, os irmãos vão entender. Imagina que isso fosse trigo. Eu deveria pegar isso daqui, e para limpar ele, eu teria que fazer o esforço de batê-lo no chão, assim. Por isso se malha trigo na eira, não no lagar. A eira é um local aberto, aonde se bate o trigo no chão, e todas as vezes que se volta com o trigo na mão, o vento bate. Eu já preguei isso daqui uma vez. Quando o vento bate no trigo, tira as impurezas de dentro dele. Então, primeiro, quem malha trigo na eira, usa o vento ao seu favor, para limpar o seu próprio trigo. Vou nem entrar em trigo e joio, que não vai dar tempo. Mas os irmãos em casa, se quiserem estudar acerca disto, anotar aí nas vossas bíblias, ou em algum caderninho, ou algum papel, estuda depois sobre malhar trigo e separar ele do joio. É um esforço terrível que se exige. Só que na eira tem ajuda de vento, e no lagar que é fechado, nem vento tem. Ainda tem que se bater. As cordas que estão em cima atrapalham. O espaço é apertado porque a eira é aberta, o lagar é fechado. Não se tem visibilidade de luz. E por não haver vento, tem que catar as impurezas com as próprias mãos. Não tem luz, não tem vento, tem que catar com a mão. Não está enxergando quase o que se faz. Tem que tomar cuidado para não bater nas cordas em cima. Tem que se esforçar para meter o trigo no chão. Está Gideão lá dentro com o trigo assim, ó. Você sabe que Gideão não é homem só. Tem família que depende dele. Tem pessoas que dependem dele. Aqui está o motivo pelo qual Deus se apresenta. Mesmo em tempos terríveis, a esperança de manter vivo quem estava sob os seus cuidados não saiu do seu coração. Nem que tivesse que entrar no lagar com trigo na mão, ele entrava lá dentro e dizia: foi para isso que Deus me chamou. Não vou olhar para a falta de estrutura que agora eu tenho. Eu vou fazer o que Deus mandou para manter vida. Vai trigo, vai trigo, vai trigo. Vai, estão entendendo? Vai trigo, vai trigo. Será que tu pode ir lá?
profetizar esta palavra para alguém que está do seu lado. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: não olhe para os tempos difíceis, não olhe para a falta de estrutura. Diga: fiel é aquele que mandou você malhar trigo. Diga: não deixe outros morrerem. Diga: não deixe outros morrerem. Nem que tenha que ser no lagar, faz o que Deus mandou você fazer. Aleluia. Posso profetizar a vocês: faz o que Deus mandou você fazer na congregação. Deus está usando a vida do teu pastor. Te chamou para pregar, prega. Te chamou para cantar, canta. Te chamou para evangelizar, evangeliza. Mas o sol é de meio-dia, arruma uma sombrinha e vai. Mas está chovendo, arruma uma capa de chuva e vai. Não tem dinheiro, então em nome de Jesus pega uma bicicleta e vai. A bicicleta quebrou, ainda tem duas pernas para tu ir. Tô com falta de perna, pede carona quem tem carro. Não deixa de fazer o que Deus mandou você fazer. Para de olhar para a dificuldade e faz o que Deus te entregou nas tuas mãos. Eu sinto a presença de Deus aqui dentro, mas não tem vento para me ajudar, mas não tem luz para me ajudar, mas não tem espaço para me ajudar. Eu acho que às vezes a gente precisa receber uma visita do anjo. E se o anjo não for escutado, é o próprio Deus quem grita do céu. E Deus está gritando através da minha boca aqui hoje: vai, Gideão, vai, Gideão, eu sou contigo, Gideão. Vai nessa tua força, Gideão. É a primeira e a última e única vez que eu lhe peço isto esta noite. Devolva o microfone a quem é de direita agora. Você pode segurar nas mãos de quem está ao seu lado. Isto, você vai profetizar algo para esta pessoa. Segurou deste jeitinho aí. Você percebeu o que está escrito na Bíblia? Não largue. Vai nessa tua força. Deus não colocou força nova. Diga: a força já estava nele. Não, repete de novo: a força já estava nele. Olhando para o olho de alguém, tu já tem força. Então em nome de Jesus, vai nessa tua força. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Obrigado, pastor Jorge.